Bom dia! Nós vamos falar hoje sobre a retórica na linguagem humana segundo a perspectiva, proposta, pressuposto do Hans Gadamer, tá? O Hans Gadamer, quando ele trabalha com a retórica humana, ele vai dizer que a estrutura da retórica e a hermenêutica, né, a estrutura retórico-hermenêutica que ele quer colocar, ele vai falar que essa estrutura relacionada à linguagem humana, ela se encontra perfeitamente compenetrada e não tem como haver, segundo ele, oradores nem retórica se o entendimento e o consenso não sustentarem nesse aspecto as relações humanas, e também não tem uma forma de haver, não é, segundo Hans Gadamer, uma tarefa da hermenêutica se essa não for rompida dentro de um consenso daqueles que são o verdadeiro diálogo, tá? E outra questão também importante, significativa, é que não se precisa buscar o entendimento, segundo Gadamer, de uma combinação com a retórica, porque possibilita, sim, desenvolver-se uma aparência de que a hermenêutica, tá? Ela estaria de uma forma ou outra, né, restrita à tradição estética humana, tá? Principalmente concernente à filosofia hermenêutica que estivesse às voltas, tá, em um sentido de mundo contraposto ao mundo da realidade que está se ampliando dentro da tradição cultural. Uma outra questão também que vale a pena nós pensarmos, que é próprio da universalidade, um princípio hermenêutico que precisa ser observado também pela lógica das ciências sociais, e ao qual até o próprio Habermas, tá, vai utilizar das análises da consciência, certo? Da história dos eleitos, por exemplo, e do modelo da tradução, tá? E aí ele vai falar que estão presentes, inclusive na sua obra Verdade e Método, volume 1, o reconhecimento de uma função positiva para a superação da rigidez positivista da lógica, tá? Das ciências sociais, e até para uma fundamentação nos processos da linguagem, a qual até de uma forma histórica, tá, vão continuar de forma irrefletida. Uma outra questão também que vale a pena pensarmos é que essa referência à hermenêutica, ela pode estar expressamente a serviço do pressuposto da metodologia, tá, das ciências sociais, no que tange principalmente a um distanciamento da base tradicional, problemática da hermenêutica, a qual é formada pelas ciências de espírito de cunho estético romântico e que vai distanciar de uma tomada por uma decisão prévia de um grande alcance, tá? É verdade, inclusive, que esse estranhamento metodológico, tá? Vai constituir a essência da ciência moderna e é usado também até no que se tange a humanities, tá? Uma outra questão também que temos que considerar, que inclusive em Verdade Método 1, tá? Que jamais vai se considerar como excludente essa contraposição implícita em seu título. Mas o ponto de partida do análise vai ser um ponto de partida em que as ciências do espírito vão convergir dentro de uma proposta onde não vai estar inserido as questões de método e ciência, principalmente no que tange às experiências que vão se encontrar fora da ciência com a experiência da arte e vão abrir caminhos
para um estreitamento metodológico. E aí ele vai dizer que se reconhece uma reflexão hermenêutica como indispensável quando ficamos demonstrando que as ciências sociais modernas, segundo até o próprio Habermas vai afirmar, tá, vão reivindicar por intermédio de um estranhamento controlado, elevar essa compreensão de um exercício que se considera pré-científico para o nível de um procedimento reflexivo. Até por assim dizer que pelo desenvolvimento metodológico da inteligência vai se alcançando essa oportunização. Então, quando nós trabalhamos a conscientização dentro das condições propostas pela hermenêutica, presentes inclusive nas ciências da compreensão, não é? Ciências que trabalham com o aspecto da compreensão da linguagem, existe uma estrutura real da sociedade pela inclusão, inclusive, das compreensibilidades, tá? Que vão propor uma estrutura de alojamento da linguagem, tá? Principalmente no que tange a sistematização metodológica, útil ao trabalho, principalmente também de um ganho científico, um trabalho de um ganho científico. E aí nós temos que pensar também que a reflexão hermenêutica, tá? Ela não vai permitir que aqueles que escrevem ou prescrevam ou que trabalham na prescrição se torne a prescrição, uma obrigação de restringir-se a essa função científica e que vai, nesse aspecto, impedir impedir de aplicar novamente uma reflexão hermenêutica. E quando se aplica essa reflexão hermenêutica, aí vai surgir um estranhamento metodológico de uma compreensão que vai mover essas ciências sociais, mesmo que ela venha abrir um caminho para uma valorização positivista da hermenêutica, tá? Então, na estrutura da linguagem, vai se caracterizar uma consciência hermenêutica inserida, tá? E esta vai convir para o hermeneuta, para aqueles que trabalham com as ciências da interpretação, para aqueles que trabalham com a análise da linguístico, certo? Uma consciência histórica e uma consciência hermenêutica, que vai, essas duas consciências, proporcionar um reconhecimento na linguagem, tá? Enquanto estrutura fundamental de sociabilidade humana. E aí, com isso, surge uma priori, válido inclusive para ciências sociais, que venha partir do qual as teorias behavioristas positivistas, elas venham considerar a sociedade como sendo funcional. Funcional porque ela é observável, porque ela é controlável e porque são levadas a um absurdo. E aí nós vamos ver também que esse comportamento, que é um comportamento algo evidente, tá? Ele vem a ser uma medida que a sociedade humana venha prover, viver e constituir para conceder instituições que sejam essas instituições de compreensão, as quais serão transmitidas, reformadas, ou seja, serão determinadas pela íntima autocompreensão dos indivíduos que formam a sociedade. E aí nós vamos ver também a teoria que vai surgir dos julgos da própria linguagem de Wittgenstein, tá? Ao qual a frente e a utilização da mesma venha ser uma priori da linguagem válida para todo enunciado das ciências sociais, com inclusive propostas, como fez o próprio Habermas, de reconhecimento, tá, de um direito hermenêutico pelo fato de partir-se do pensamento da história, dos efeitos, ao qual a hermenêutica vem a reivindicar o acesso comunicativo
ao âmbito dos objetivos e dos objetos das ciências sociais. E aí, nessa possibilidade, nessa proposta, nesse desenvolvimento, é que quando o Gundam vai dizer que quando o Habermas ele vai guiar ou vai se deixar guiar pela análise da compreensão prévia e dos condicionamentos essenciais do preconceito próprio da vida, ele vai abrir uma oportunização para a compreensão da ação humana, a qual a reivindicação que ela vai propor vai ser uma reivindicação que é fazer hermenêutica, principalmente ser uma ciência de caráter fundamentalmente diferente, ao qual também a verdade é que a consciência da história dos efeitos vai buscar refletir, inclusive, sobre os efeitos considerados objetivos, uma proposição ao qual os próprios preconceitos vão controlar sua própria compreensão prévia, tá? E vão desbancar o objetivismo ingênuo e vão também ser uma oportunização de desbancar o objetivismo ingênuo, ao qual é o responsável por falsear, tá? Falsear o quê? Falsear justamente essa teoria positivista da ciência quanto ao que tange a fundamentação fenomenológica, tá? E de análise de uma linguagem própria das ciências sociais, a qual vai contribuir ou vai ser contribuinte para uma reflexão. E aí nós temos que pensar que esse é um problema que está inserido no contexto da história mundial e universal, a qual a ideia de uma meta da história, ela se torna uma ação social representativa que vai indicar uma meta de visão e consideração geral sobre o conhecer, o aprender, o interpretar, no que tange a forma como você trabalha com a sua linguagem, como ele observa a linguagem e como ele aplica a linguagem no seu diálogo, no seu escrever, no seu prescrever, no seu desenvolvimento de comunicação científica.